Eu imagino que você fazia venda, você ajudava ali as pessoas a saber como usar, então tinha todo um trabalho cultural e educacional para os médicos, que é um público de uma alta cognição, né? Exatamente. E naquela época eles estavam abertos a isso. Eu acho que eles estavam sedentos dessa necessidade, né? E foi muito positivo. E nessa época, Samuel, houve um boom na manipulação, em farmácia de manipulação. Houve um crescimento nesse cenário de farmácias de manipulação. Houve uma explosão, né? Mas o médico, ele se abriu para isso. Eu tenho uma frase que é minha, que eu acho que a gente... Algumas coisas na nossa vida são sorte, outras são azar, mas a gente tem obrigação, pelas nossas ações, de maximizar, aumentar a nossa sorte. E eu acredito que foi isso exatamente que você fez, porque quando veio o bom, você já tinha uma experiência, eu acho que você também buscou muito. Buscou pessoas, buscou tanto formar pessoas quanto aprender com médicos e... são elos que se complementam, faz parte da personalidade que já vem de uma criação de excelência. Isso. E eu vejo, o nome do quadro é Forjados exatamente por isso, porque eu acredito que a pressão, que o fogo, ele vem muitas vezes para fazer a gente crescer. E como? Olha, quando eu cheguei aqui, eu vim com uma bagagem farmacêutica e não de administradora e nem de contabilista. E para você, então, para empreender, você tem que ter um pouquinho de tudo. Nem de psicóloga, viu? Porque lidar com gente não é fácil. Então eu tive que aprender, parar, fazer cursos, me qualificar profissionalmente para eu poder administrar a nossa empresa. Então não era só ser farmacêutica, não é só fazer fórmulas, não é só visitar um médico, é muito além. É também entender que você falou, não é só vender, né, Samuel? Não é só vender. Vender é uma consequência, mas quando você tem em mente que empreender é cuidar, muitas vezes, é humanizar para um empreendedorismo eficaz, né? Você tem que ter uma empresa humanizada para ela ser eficaz. Se você não tiver isso, eu tive momentos na empresa que eu falava, meu Deus, eu acho que vou desistir. Eu vou desistir, porque, gente, lidar com pessoas é muito difícil, culturas diferentes, pessoas de criações diferentes. Teve momentos aqui na empresa, sinceramente, eu cheguei pro meu marido e falei assim, eu vou desistir. Eu quero fechar a farmácia, porque não é possível essas pessoas estarem andando contra a correnteza, parece, sabe? Então tem momentos na empresa que tá assim, e nós não somos assim, nós sempre tivemos uma empresa muito unida, muito gostosa de se viver aqui dentro. De repente, uma fase da vida, eu fiquei por 3 a 4 anos, momentos de muita turbulência. Menino, consegui me livrar desse momento de turbulência. A gente se reinventa. A gente se adapta a novos desafios com essa fogueira, né, do Forjados aí. Foi uma fogueira mesmo, eu estava me queimando, me desanimando. Eu falei, não, eu preciso sair desse momento com uma outra vitória, né? Exato. E foi isso que aconteceu. Hoje nós estamos de novo com uma farmácia extremamente humanizada de novo, com a equipe totalmente unida, com o mesmo propósito, no mesmo direcionamento, com aquela... Eu falo que a gente tem que subir o morro, né? Para chegar naquele ápice que é o teu objetivo, que é onde a gente está hoje. A gente se sente extremamente realizado com o propósito de vida da empresa. Eu fui uma pessoa muito ajudada por profissionais da área da saúde, muito ajudada pelos meus pais, e aí eu fico pensando assim, às vezes eu tenho a possibilidade de auxiliar alguém, de ajudar alguém, eu tenho vontade de fazer, mas aí ontem eu estava até falando com o Júlio, tem um rapaz que eu quero ajudar, que eu estou pensando, dá para melhorar todo o processo que ele está passando, de reabilitação e tal. Daí o Júlio pegou e fez uma pergunta, mas será que ele quer isso? Aí eu parei e refleti, né? Eu já estava assim, não, vou falar com fulano, com ciclano. Sabe quando você revisa toda a sua rede de contatos ali e tal, esse objetivo vai ser legal, mas era legal na minha cabeça, eu não sei. Se para ele... E a gente que tem um padrão de excelência muito alto, é muito difícil as pessoas acompanhar a nossa velocidade. Alcançar, né? Porque você já está lá na frente com ele já está reabilitado, né? E aí eu falo às vezes assim, nossa, mas não é possível que eu tenho que fazer isso de novo, que eu tenho que falar isso de...
Mas é assim, o processo de liderança, eu entendi que cada um tem o seu momento, cada um tem a sua maturidade, mas cada um também tem a sua sede, a força de vontade. E é isso que eu busco hoje, despertar nas pessoas, porque eu vejo que hoje você tem muito mais recurso do que tinha na época que você abriu a farmácia, para buscar conhecimento. E tem gente que não sai do sofá, eu não vou bater na porta. Aí tem uma arrogância. Muito infelizmente. A humildade, essa humildade, ela faz parte da realização e do sucesso de uma empresa. Se você não tiver esse lado da humildade envolvida no processo empreender, você não consegue a empatia que você precisa para lidar com o outro, para treinar o outro, para fortalecer o outro. Tem que existir essa empatia, tem que existir esse entendimento de que é melhor para ele, ver se ele deseja isso. Muitas vezes eu contrato um profissional para um posicionamento. Aí a hora que eu começo a conhecê-lo melhor, eu falo, meu Deus, ele é um cara super top no outro papel. Ele não vai para esse papel. Então, mexer as peças do tabuleiro é fundamental, mas isso é a sensibilidade que você vai tendo no dia a dia, o reconhecimento do talento de cada um, saber até onde ele consegue ir, saber se ele tem as limitações que cada um tem, respeitar essas limitações e avançar quando tiver que avançar. Mas o que é o mais importante, assim, a característica que você olha, não, se a pessoa tiver isso aqui, é meio caminho andado? Samuel, aprendi com os meus pais, falei para você antes da gente começar nosso bate-papo aqui. São pilares que você tem que enxergar se existe ou não na vida da pessoa. Às vezes ele não tem todos, né? Esses pilares que sustentam o que você precisa. E uma das coisas mais importantes para mim, no nosso entendimento para um processo evolutivo, é ética, que envolve o comportamento humano. Se você não tiver ética, você não tem crescimento. E ética, no mundo de hoje, onde está uma aceleração tamanha, onde você falou do IA, né? Onde a humanização ela está deixando um pouco de lado, onde, por exemplo, o meu propósito de vida é cuidar de alguém, é cuidar de alguém de alguma forma. Então eu cuido da minha equipe, eu cuido do nosso cliente, da saúde dele. E não é a qualquer custo. Não é a qualquer custo. Eu jamais abro mão da qualidade para poder receber algo em troca financeira. Meu espírito empreendedor, ele não supera a minha ética. Não supera. Eu quero produto qualificado na mão do meu cliente. Eu quero que ele se sinta realmente satisfeito com os resultados. Os médicos que estão apostando no nosso trabalho apostam pelo que a gente é realmente, pelos pilares que a gente sustenta, que é ética, excelência e qualificação do nosso produto. Você tem que ter honestidade de princípios, tudo isso. Urge você colocar isso de novo no lugar. Colocar pessoas boas, com valores que sustentam a sua empresa de forma positiva. É fundamental. Hoje eu tenho uma equipe extremamente unida, com qualificação e com valores e princípios éticos muito sólidos. Eu queria você falar um pouquinho do seu pai, antes da gente gravar aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho dele, porque ele foi a origem dessa ética na sua vida, né? Foi. Meu pai e minha mãe, né, eles eram muito rígidos. Meu pai era professor de filosofia e sociologia. E como todo professor, naquela época o professor era muito valorizado, ele era muito rígido. Ele era rígido no nosso português, na nossa fala, que a gente tinha que se manter. Integridade era uma coisa que para ele era fundamental, você tinha que ter uma integridade, uma postura. Ética para ele era exigência comportamental sine qua non na nossa vida, desde criança. E minha mãe também, fazia a gente andar com um livro em cima aqui da cabeça para ter postura, entendeu? Então, culturalmente eu fui muito favorecida, porque eu tive pais que exigiam muito de mim. Que maravilhoso ouvir sua história, falar de ética, porque eu acredito que a ética às vezes faz até a gente ir mais devagar
Porque Não, com certeza. É muito mais fácil crescer, mais rápido crescer. Menina, você falou isso. Isso é fundamental. Porque as pessoas... Você tem uma consistência, né? Eu não abro mão da qualidade, eu não abro mão. Por exemplo, tem coisas no nosso cenário de manipulação que nos atinge todos os dias, né? O mundo está aí para isso. É um enriquecimento. A gente percebe muitos profissionais da nossa área que estão muitas vezes melhor colocados financeiramente que a gente. Aparentemente, né? Nunca sabe também. Eu quero mais que eles sejam felizes, né? Muito felizes, mas não quero aquele mundo para mim. Entendeu? Eu quero estar bem, claro, todo mundo quer estar bem financeiramente, mas não. É o que eu falei, a qualquer custo não. Eu quero que o médico entenda que ele vai ter resultado com o nosso tratamento. É isso que para mim, que me move, é isso que me faz ser a farmacêutica que sou. É isso que me faz levantar todos os dias acreditando que saúde tem solução. E então isso me move. É isso que nos faz, nos move. E a nossa equipe está toda unida nesse propósito, viu, Samuel? Não é uma fala minha essa, é a fala de todos os que estão aqui na nossa empresa. Eles sabem que para você ter o nosso posicionamento, eles têm que ter qualificação na conduta deles.